Pronto. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Hoje aqui a gente tem a felicidade e a oportunidade de conversar com Luiz Silva Pucci, que é um poeta, um prosador, um teatrólogo. A gente vai conversar um pouco também sobre isso, né? Sobre as 1000 facetas desse escritor, que nos é muito importante, que é muito caro a tudo que a gente faz e constrói. E é um desses que dizem que a nossa memória precisa ser o tempo inteiro pensada, trazida de volta, atualizada. É aquilo que a gente chamaria, não sei se ele gosta de ser chamado assim, mas é aquilo que a gente costumaria chamar de militante histórico. Eu gosto, Kut, dessa expressão porque ela dá conta justamente desse processo de travessia de construção histórica. E hoje nós estamos aqui com o Kut. Eu acho que, para quem não me conhece, eu sou Lívia Natália, sou poeta, professora da UFBA, e hoje eu vou ter o prazer de conversar com o Kut. Hoje a nossa conversa é sobre o mais novo livro de Kut, um livro de poemas chamado Aconchego em Face do Fuzuê. Eu gostei muito do trocadilho ou da montagem do que você constrói no título, né? Eu vou passar muito ao largo, né? A gente pensar que o primeiro livro de Kut, Poemas da Carapinha, ele foi publicado em 1978, e desde então, se eu não estiver errada nas minhas contas aqui, foram 17 textos de poesia, dramaturgia e ficção, prosa de maneira geral, prosa, conto. A gente vai conversar mais um pouquinho, né? Mas conto, romance tem, Kut? Me lembre aí. Não tem não. Romance não tem, mas então prosa. O Kut, isso é importante também que a gente saiba, né? Ele é crítico literário e tem 5 livros, entre livros e artigos de crítica, dos quais eu destaco um que me foi muito importante quando eu fui ter um contato, vamos dizer assim, honesto com Lima Barreto, que é resultado de sua tese, se eu não estiver enganada, né? Lima Barreto, que saiu pelo Selo Negro em 2011, coleção Retratos do Brasil. Então, eu acho que essa noite a gente começa pensando, eu estou me ajeitando com a câmera aqui, a gente começa pensando esse livro, que o meu está todo lidinho aqui, eu espero que as leitoras e os leitores sigam esse exemplo, leiam bastante. A gente começa com esse livro, mas para pensar os vários lugares de pensamento, de construção, de reflexão que esse intelectual negro, esse escritor negro que é Kut caminha. E quando eu falo, Kut, da questão do lugar de militante negro histórico, eu lhe digo pensando num poema com o qual eu quero abrir nossa conversa. Eu atravessei esse seu novo livro com... Eu me senti sendo, de novo, passando por uma revisão geral de tudo que a gente precisa lembrar todos os dias sobre sermos pessoas negras nesse país. Mas esse livro, esse poema em especial, em questão, me colocou diante desse lugar, do militante histórico, que sabe a diferença entre o que é ser um ancestral e o que é ter um retrato de antepassado em algum lugar da parede. Antes de ler o poema, eu já quero deixar um beijo e dizer às pessoas que estão na Flipelô que sejam muito bem-vindas para esse bate-papo. Eu vou ler o poema e, a partir desse poema, eu quero começar a nossa conversa, Kut. Pode ser? A gente começar com um poema. Em questão. Ancestral é mais que antepassado, na comunal cadeia que do entusiasmo nos fez da vida centelha.
não desconhecido, transmutado em mito, gerador de um nós aflito, ante a história comum, desde antes, bem antes, centro da África, raiz que se exuma, somos um, ou melhor, uma. Antepassado passou com o nome feito nuvem, ancestral se foi e voltou, para habitar corações e mentes, feito semente e lumen. Antepassados são muitos, dispersos na sombra, ancestrais, alguns, imersos no sol de seus feitos, pelo exemplo eleitos e gunguns. Eu acho que dentro da história da poesia brasileira, da história da literatura negra brasileira, você se coloca para nós, que somos de gerações posteriores, e para os mais jovens do que eu, sou uma jovem senhora de 41 anos, vou fazer agora, dia 25, você se coloca como um nosso ancestral. Como é que você se sente nesse vigor do 18º livro, ainda tendo isso tudo a nos ensinar e com tanta luta ainda adiante e com seus poemas nos dizendo quem nós somos e quem nós podemos ser? Qual é o sentimento do poeta? Bom, muito boa noite, minha gente, a você que está nos assistindo. Primeiramente, eu gostaria de, antes de adentrar a essa questão de como eu me sinto, né, com o fato de Lívia me aproximar de ancestrais, eu gostaria de pedir licença a vocês para, nesta minha introdução, e talvez depois vocês possam entender o porquê que eu inicio assim, eu gostaria de saudar a memória de Cauã Vitor da Silva, Leônidas Augusto, Luiz Antônio de Souza, Ana Carolina de Souza Neves, Douglas Enzo, Ítalo Augusto, Maria Alice Neves, Rayane Lopes, João Vitor Moreira, João Pedro, Emily Vitória e Rebeca Beatriz, todos com idade de 4 a 14 anos e que foram assassinados por balas perdidas no Rio de Janeiro, neste ano de 2020. Saúdo também a memória de todos aqueles que perderam a vida por essa brutalidade que está solta em nosso país e conclamo a todos que estão nos acompanhando agora para que lutemos no sentido de impedir que esta perversidade continue. Eu tenho alguns agradecimentos a fazer antes de responder a pergunta da ancestralidade, que é a você, Lívia. Você sabe muito bem que sem você este livro não seria possível, porque foi você que atuou na função de abrir os caminhos. Agradeço também ao Jorge, o meu editor, que teve muita paciência comigo na conclusão dos trabalhos para este livro.
também a Fernanda, que também teve muita paciência comigo no processo de divulgação do trabalho, e também a minha pequena equipe particular, constituída pela Iodele e pela Solange Sol, que trabalham na divulgação dos meus textos na rede. E o meu agradecimento muito especial a você que está nos assistindo. Muito obrigado por estar conosco aqui. Eu me sinto, quando alguém fala de ancestralidade, eu me sinto assim muito pequeno, não é? Porque eu tive a oportunidade de lidar com pessoas que hoje, para mim, são ancestrais, e eu sei que essas pessoas foram muito grandes, foram muito completas e deixaram um legado muito importante para todos nós. Então, eu não me sinto ancestral, mesmo porque eu não morri ainda, estou vivo, quero continuar fazendo o meu trabalho, mas o que eu quero dizer é que realmente hoje nós estamos muito ligados a essa questão da ancestralidade. E esse poema, ele traz um pouquinho dessa ideia de que nós temos realmente muitos antepassados, mas de que ancestrais são aqueles a quem nós devemos visitar e revisitar sempre, porque eles têm realmente a bússola para que caminhemos em nossa vida e que nos permitem realmente discernir entre o que é caminho e o que é tropeço. Então, eu me sinto diante da ancestralidade negra no Brasil e no mundo como um grãozinho de areia, porque eu estou diante de figuras como Lélia Gonzalez, Abdias do Nascimento, enfim, tantos outros, Mãe Estela, Mãe Menininha do Gantuá, enfim. Eu me sinto muito pequenininho diante dessas grandezas todas. É interessante. Eu sou uma pessoa de candomblé, né? E uma das coisas que a gente aprende dentro do terreiro é justamente a necessidade da gente ampliar essa noção de ancestral. A gente usa mediada pela noção de ancialidade, né? Aqueles que vieram antes. E a gente diz que o ancestral não necessariamente é uma pessoa. A ancialidade é uma questão da idade. É uma questão do que veio antes no que diz respeito a essa linha encantada que é construída, né, dentro dessas religiões de matrizes africanas. Eu acho que esse lugar de ancestralidade é para poucos, principalmente quando a gente consegue conhecer e reconhecer essa força ancestral em um sujeito que está encarnado, como a gente consegue reconhecer em algumas pessoas como você, Conceição Evaristo. A juventude tem usado muito essa noção de ancestralidade, mas talvez seja importante reconhecer, como você reconhece, não o peso, mas a complexidade, né, dela. Ancestral é também quem sabe acolher e referenciar a dor. Você começa a sua fala com poema, com poema não, com recitando, falando o nome das 12 crianças até então
E a gente fala até então, porque infelizmente o braço armado do Estado não para de nos matar, mortas no Rio de Janeiro, né? Se a gente ultrapassa os limites do Estado do Rio de Janeiro e alcança a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, a gente entende como esse genocídio ele é sistemático e ele é extremamente antigo. Tem um poema que diz um pouco disso, que é o poema Debré, que agora um quadro de Debré, que eu fiquei olhando. Eu gosto muito dessa minha posição aqui, de ser quem pode perguntar e não quem está respondendo. Porque eu fiquei pensando, eu fui ler como crítica literária, como professora de teoria da literatura. Eu digo, gente, onde é que foi se parar Debré da minha memória? E aí eu fui revisar imagens de quadros de Debré. E tudo que ele representa são negros humilhados, servindo, morrendo, apanhando, escravizados. Tudo que eu vi, até no momento que eu fui pensar sobre o quadro. E eu fiquei pensando também, a partir da minha leitura até esse ponto, como em muitos momentos, e isso no primeiro poema, que é o poema... Seu livro realmente... que é o livro chamado Em Certos Momentos, o título me remete muito isso. Eu ia dizer que sua câmera estava muito alta. Eu esqueci de falar aqui no chat. Mas esse primeiro poema, Em Certos Momentos, me lembrou muito o Torpedo. Em certos momentos, né? E o livro inteiro, em muitos momentos, me recorda um texto que foi escrito por um dono de escravizados que ensinava aos demais como é que ele deveria fazer com que ficassem os seus escravizados no prumo, na linha. E você faz isso no seu livro, você discute isso, não faz isso, você discute esse processo da escravização mental em muitos momentos. E esse livro, esse texto de Debré, aí eu quero que você fale um pouco mais sobre o poema, como ele nasce, qual é o percurso de construção de um poema como esse. Eu gosto muito, Kurt, de apanhar como se fosse um instantâneo, né? Aquela hora em que o poema lhe assaltou, te tomou de assalto e fez com que você escrevesse. Qual foi o disparador? E o poema é assim, um quadro de Debré. Ricos sabem que nos matamos por migalhas e ainda lançam seus decaídos em nossa rinha. Talvez não saibam, de grão em grão, enche o papo a galinha. Quem nasceu para lagartixa, desarmando o dito, um dia chega a jacaré. Malandro demais, vai virar mané. O que eu penso muito no seu trabalho é que tem uma ironia que perpassa tudo, é um sarcasmo, que eu acho que é muito da sua natureza pessoal, do que eu conheço do meu amigo Pucci. Não é uma ironia boba, rala, não. É um sarcasmo, um xiste, uma coisa muito bem feita, passeia por aí. Quando você diz, os ricos sabem que nos matamos por migalhas, quando eu, poético, diz, eu fico justamente me lembrando desses donos de escravos, né? Que dizia, como é que eu coloco um contra o outro? Como é que chega um quadro de Debré? Como é que chega a arquitetura da discussão racial nesse livro? O que é que ele traz? O que é que ele traz dos outros textos? E o que é que... É uma pergunta só. Mas o que é que ele traz? O que é que essa arquitetura de discussão racial pela poesia traz de outros livros? E esse poema no débito, que eu quero falar sobre ele, como é que essa arquitetura de discussão racial nesse livro dialoga com esse momento em que nós estamos? Esse momento político em que nós estamos. É possível fazer poesia nesse mundo tão violento? O seu livro mostra que sim.
Mas o que é que ele leva consigo? Bem, eu creio que poesia se faz em qualquer momento, em qualquer situação, sobretudo porque a poesia é uma necessidade humana, uma necessidade visceral, assim como a arte em geral não está aí à toa, é necessidade. Portanto, neste momento de muita conturbação, esse momento de muito fuzuê, não é? É preciso que os poetas façam o seu trabalho. E fazer o seu trabalho é não desistir do fazer poético. Muitas pessoas ficam tentando encontrar outra função para o artista em situações de crise. Qual é o papel do artista? O papel do artista é continuar fazendo a sua arte. Este é o papel do artista. Com relação ao diálogo que este trabalho, este livro, Axé Conchego, ele estabelece com outros textos meus, com outros livros. Eu creio que quando eu escrevo, eu estou ciente, e sempre digo isso quando tenho oportunidade para os meus amigos: olha, não se preocupe em fazer um livro, nem 2 livros. Se preocupe em fazer uma obra. Porque a obra é exatamente isso, é a constituição da sua própria trajetória existencial. Então, a obra, ela coincide com a própria vida. Então, quando eu escrevo algo, este algo está já ligado a tudo que eu já escrevi e certamente ao que eu vou escrever, porque faz parte de um todo que eu conheço, parte, e de um todo que eu não conheço. Ou seja, faz parte do texto que ainda não nasceu e também do texto que já foi escrito, já foi publicado, e também daqueles que foram escritos e não foram publicados e jamais serão. Este diálogo é um diálogo que eu, ao longo do tempo, pude perceber que está relacionado com a minha ligação com o movimento negro. O meu compromisso, desde muito cedo, aos 16 anos, com o movimento negro. Então, esta vivência, este aprendizado, esta escola, não é, pela qual eu passei e passo, que se chama o movimento negro, me deu uma visão de mundo muito crítica, uma visão do Brasil muito acurada. Os militantes do movimento negro são realmente os meus grandes mestres, porque cada um deles, em nossos debates, em nossas discussões, em nossos empreendimentos, cada um deles, cada uma delas, me ensinou exatamente isso. Este compromisso visceral com a luta antirracista. Então, a minha vida, ela é isto, ela é exatamente esta fusão entre o trabalho com a linguagem e a preocupação antirracista.
é muito incrível te ouvir dizendo isso, porque no seu livro a gente também sente no axé conchego em face do fuzuê, a gente lendo sente isso, né? Existe um axé conchego, existe uma possibilidade de sentar ao lado do poema e se fazer acompanhar por ele, e ser tocado por ele, mas também existe o registro de que há uma desordem, né? Alguma coisa está fora de ordem e não é da agora. E seu texto, em vários momentos, vai apontar isso. E pensando nesse processo, né, do genocídio da população negra pela Força Armada do Estado, eu acho, assim, muito incrível textos como Sniper, porque é um texto realmente eis um sarcasmo, porque o sniper é justamente aquele atirador que é o melhor dos melhores e que é chamado para resolver situações de extrema crise. Tem refém, você tem que, de alguma maneira, incapacitar aquele que está agredindo o refém ou que está roubando aquele banco. Então, o sniper, ele é uma figura que é pensada como um policial, mas, na verdade, ele é mais do que um policial, né? Ele é alguém que está ali para, se necessário, matar uma vida para salvar vidas. Inclusive, os snipers competentes, eles não necessariamente matam. E aí me chama a atenção porque você diz... Você quer ler esse? Não, não quero não. Então eu posso ler? Sim, vá lá. Sniper. Se confunde furadeira ou guarda-chuva com fuzil, pochete com pistola, de longe mira, atira e mata, fere ou esfola e quase sempre alcança. Prefere jovem negro, embora não se importe seja velho ou criança. O terrorista do Estado que lhe garante impunidade e bom salário, mata, como foi treinado. Ricocheteia um dia, a vaidade visceral explode, status e anonimato implodem, o rosto do canalha revela a justiceira morte, a humilhante medalha. Cumpriu a ordem. Eu acho que essa capacidade de esse deslocamento que você faz entre o que seria um sniper e o que é um PM com um fuzil na mão, matando 12 crianças em 11 meses, o que é uma PM, né? Porque não é um sujeito, é uma instituição. É o processo de limpeza étnica estabelecida, construída e validada pelo Estado. Esse é um tema que é muito recorrente nesse livro. Isso nos toca, né? A morte de Marielle nos toca, a eleição de Bolsonaro nos toca, mas você consegue transformar isso em matéria de poesia. Como é digerir isso? Porque escrever sobre isso que nos fere tanto é um processo de digestão muito violento para mim. Como é chegar como escritor preto que poderia estar falando sobre qualquer outra coisa se fosse a sua opção, mas nós entendemos que nós temos uma missão. E como é cumprir essa missão respeitando o seu lugar de poeta, cuidando da palavra? Como é esse processo de escrita, disso que nos dói tanto? Há uma questão que eu discuto no meu livro chamado Literatura Negro-Brasileira, que é a questão da autocensura. O racismo, ele nos atravessa impondo em nós o silêncio.
O silêncio para as nossas dores, o silêncio para as nossas alegrias, o silêncio para o nosso ser. Ou seja, o discurso racista, ele tenta a todo momento silenciar a voz que vem do nosso interior. Exatamente por quê? Porque este é o discurso colonial. O colonizado não fala. O colonizado não tem o poder da fala. A censura histórica que nós vivemos, de mais de 3 séculos de escravidão e de mais de 4 séculos de silenciamento à base da discriminação racial, ela faz com que nós negros tenhamos muita dificuldade de acessar a nossa subjetividade profunda. Então, o trauma que nós vivemos ao longo do tempo, tanto individual quanto coletivamente, esses traumas, eles acabam se tornando murados dentro de nós mesmos e nós acabamos constituindo para nós uma verdadeira autocensura. Ou seja, hoje, por exemplo, nós temos ainda muitas famílias negras que não discutem com seus filhos a questão racial. Muitas mães e pais, tios, avós, que silenciam a questão racial para os filhos, os netos. Ou seja, o racismo para muitos negros ainda é um tabu. E isso gera muito sofrimento. Creio que, como eu disse antes, eu fui uma pessoa felizarda por ter passado e por fazer parte do que se constituiu uma verdadeira luminosidade para o Brasil, que é o movimento negro. O movimento negro ensina você os caminhos pelos quais você precisa percorrer dentro de você mesmo para que consiga acessar os meandros do seu mundo interior, acessar as suas dores, acessar também os seus prazeres, acessar, enfim, a sua vivência interna. Sem isso, sem esta escola, sem esta faculdade que foi e é para mim o movimento negro, sem ela, certamente eu teria muita dificuldade de acessar a dor e de realizar o meu trabalho literário a partir desse contato comigo mesmo, desse contato com as dores das pessoas que eu conheço, dos meus parentes, de verificar neles o sofrimento e poder trazer isso para a poesia, de verificar em várias pessoas, amigas, conhecidas, a dificuldade para desenvolver o seu processo de consciência racial. Instrumentalizado pelo movimento negro, eu tenho, creio, facilidade para acessar essas instâncias mais profundas da nossa subjetividade. Ouvindo você, eu fico pensando como um livro como esse, ele seria muito necessário
nas bibliotecas comunitárias, nas escolas, porque existe aqui em todos os seus livros, mas falamos hoje aqui do Aconchego, em face do Fuzue, que está sendo hoje aqui lançado, dessa coisa diferente que agora a gente está tendo que se acostumar a fazer, né, na live, pela editora Organismo. E para quem quiser adquirir o livro, entra no site. Desculpe, editora Segundo Selo, porque a Organismo e Segundo Selo são duas vizinhas muito próximas. Vão pegar açúcar na casa da outra. Tem que ir no site www.editorasegundoselo.com. E aqui nos comentários do YouTube, do Facebook e da Flipelô, você já clica e você já cai direto para comprar o livro. Eu acho que esse livro precisava ser lido nesse momento em que nós estamos preparando, bem ou mal, o próximo ano de trabalho dentro das escolas. Ele precisa ser dado de presente de Natal, porque eu acho que muito do que a gente precisa pensar enquanto coletividade preta, enquanto indivíduos, mulheres, homens, crianças, idosos, negros, esse livro passa e nos diz. Esse livro é marcado, na minha leitura, por uma generosidade que somente uma pessoa que fala desse seu lugar poderia ter. E é uma generosidade que afirma sistematicamente alguma coisa que precisa ser dita. Porque nós somos mortos nos supermercados, porque antes de haver a morte física, existe um processo de morte e adoecimento subjetivo. Então, eu estou fazendo aqui um preâmbulo para a gente chegar no seu poema chamado Pessoas. Esse, nós já combinamos, e você disse, eu falei, Cuti, tem algum poema que é seu e o Boi não lambe que você quer ler? Ele logo falou, Pessoas. E eu acho que tem muito a ver, né, com esse contexto de necessidade de afirmação do valor das nossas vidas. Eu quero que você fale um pouco sobre isso e que leia o poema na ordem que você achar melhor. Este poema, ele surge de debates, né, que eu tive com os meus parceiros de literatura, meus parceiros de movimento negro, acerca do uso da linguagem, né, de como que muitas vezes nós, tentando enfatizar a denúncia, acabamos por usar a linguagem que nos maltrata, a linguagem que nos fere. Sabemos muito bem que, historicamente, há, pelo racismo, a tentativa de não nos considerar seres com subjetividade. Então, esse poema nasce da necessidade da gente perceber que é importante que a gente tenha consciência de linguagem para que a gente não caia nas armadilhas da língua portuguesa que nós usamos como língua materna, como ela se constituiu no Brasil. Não somos corpos negros, somos pessoas. Ainda que um dia tenham nos vendido como coisas, em troca de galões de rum ou pinga, espelhinho, arma branca ou cuspidora de fogo, tentado nos transformar em máquinas de carne e osso. Não, não somos corpos negros, somos pessoas. Por mais que a palavra não ressoe, pássaro do alheio peito, preso no egoísmo ou medo, desista
e não voem. Não. Não somos corpos negros, somos pessoas. Universo de dentro engolindo o de fora. Ancestral memória, raiz que revigora. Não somos corpos negros, somos pessoas. Energia movendo a matéria, cultura, tradição, história, por mais que o branco rancor remoa, cadáveres sem vida ou legado, vermes que se divertem em amorfo aglomerado ou aguardem aquecer o que refrigerado. Não somos corpos, somos pessoas. Para além do racismo signo epidérmico, pois o toque negro reverbera, ecoa, calor das minas mais fundas do mistério que a origem da espécie abençoa. Não, não somos corpos negros, nem apenas corpos, somos pessoas. E se não o formos, não mais seremos nós, apenas transe da matéria à toa. Não somos corpos, somos pessoas. Do cosmos, inerente parte, acesa em noite veludo, agasalho da vida e do que, por inteiro não se sabe, jamais se revela, apenas se doa. Não somos corpos negros ou apenas corpos, somos pessoas. Tudo o que nos vai por dentro, negro fora, ressoa. Melanina sendo irmanada, mesmo periféricos, centros, somos pessoas. Eu imagino que não só eu, mas várias pessoas estejam aqui querendo aplaudir, porque isso é uma afirmação radical da importância da nossa vida. Quando a gente pensa no movimento, né, de que vidas negras importam, a gente está falando, certa vez uma moça me perguntou isso tem tudo a ver com o que você coloca. Uma moça entrou no privado de comunicação desses e me disse assim: Lívia, quando a gente está o tempo inteiro dizendo que vidas negras importam, a gente está dizendo isso também para as pessoas pretas? A gente também está conseguindo alcançar essas pessoas no sentido delas entenderem que elas são importantes, que elas precisam e merecem e são dignas de continuarem vivas? Porque às vezes a gente tem a sensação, isso o Bell Hooks vai falar no Erguer a Voz, um texto importante dela, que muitas vezes aquilo que a gente fala, quando na presença da branquitude, a gente fala para a branquitude, quase que tentando convencê-los de alguma coisa que não necessariamente eles querem ser convencidos. Mas eu acho que um poema como o seu afirma, né, justamente isso. Nós temos complexidades de subjetividade, de vida. Nós temos problemas que derivam, sim, da violência racial. Mas o nosso problema prioritário não pode ser 24 horas por dia falar sobre racismo. A gente precisa também se entender como seres humanos para além desse aprisionamento mental, de eu me pensar como um sujeito inferior, como muitos dos nossos se pensam pelo cabelo, pelo nariz, por qualquer elemento que seja, ou um sujeito problema. Nós não somos um problema. O pensamento colonial que é, o racismo que é. E eu acho que essa afirmação radical da vida nos interessa muito. Eu só quero anotar aqui, antes de te devolver a palavra, tem muita gente
entrando aqui, comentando vários poetas, escritores, críticos, Kátia Borges, a Fernanda está dizendo que já comprou, o Joceval Nascimento, Esmeralda, dizendo como eu amo esse escritor. A Ana Jara Tavares, Vera Lopes está aqui com a gente. Deixa eu ver quem mais. Estou passando assim, viu, gente? Se faltar alguém, vocês me falem. Ana Jara Tavares, muitas poetas e poetas daqui de Salvador. A professora Constância Lima Duarte está aqui nos prestigiando. E muita gente. E eu já quero dizer a essas muitas gentes que estão aqui conosco que, por favor, curte é lindo, mandando coração. Estão aqui dizendo, as pessoas que estão aqui interagindo com a gente, que, por favor, aproveitem esse espaço e mandem perguntas. Queiram saber, procurem saber. Eu acho, ainda seguindo na discussão do poema Pessoas, né? Você tem um trabalho com a linguagem que eu prestei mais atenção agora nesse livro, né? Porque eu precisei estudar para poder vir conversar com você sobre ele. Eu fiquei observando que você tem um cuidado que é antigo, mas que aqui a gente consegue perceber, como, por exemplo, no poema, em certos momentos, que eu já falei que me lembrou muito, me conectou muito com o Torpedo, né? Que você faz aliterações no maré de mágoas se eleva, na retranca silenciosa, sem trégua. Você está o tempo inteiro recuando e travando. O poema ele se comporta assim. Maré de mágoas se eleva na retranca silenciosa, sem trégua. A raiz da paz arranca. Dos naufrágios, trancas enferrujadas de cada cela, mas a densa entranhada recusa. Até a flor mais funda é o dedo que recusa. Você está o tempo inteiro aqui brincando com o N, que lembra muito a dor, o silêncio, o emudecimento, esse trégua, retranca, naufrágio, que está nos lembrando tanto as correntes que se arrastam, né, quanto todos os obstáculos que se impõem a nós, como o R se impõe à língua. E você termina reforçando essa dor, né? Até a flor mais funda, que você vem... A flor mais funda, parece que de alguma maneira a gente vai conseguir uma saída. É o dedo, quebra de novo, que acusa. É incrível. E em vários momentos eu percebi o seu trabalho com as letras, com os sons. Onde está Amarildo? Lançada no vácuo da brancura mais dura, a vida, pela cruel e genocida dominância da usura, expõe as chagas seculares em sutura, onde é lugar de covardia. Cova é o cofre dos vermes que revezam do mundo, devorando a alegria. Estar em glória busca, milhões desaparecidos nos seculares cemitérios clandestinos da nação. Ura, dura, usura, sutura, tudo em desacordo com ida, a vida, né? Tudo se constrói em desacordo com a vida. Aí, de repente, quando você chega no onde, tudo vira cova. Covardia, cova, o cofre. E quando a gente chega no estar, esse estar também não abre, porque a gente cai na danação
danação. Eu quero que você fale um pouco sobre isso. Essa refrega com a palavra, que eu consigo perceber. Existem momentos, e aí eu preciso que você me diga alguma coisa, seu Luiz Silva. Você grafa algumas palavras, a maioria delas palavras iniciais, com um negrito, como no poema em questão, que foi o primeiro poema que eu trouxe para a gente pensar. Que refrega é essa? Como é esse processo? Quantas vezes um poema é reescrito? Quantos poemas sobraram que foram para o limbo dos poemas desse livro? Como é esse processo? Eu quero saber do processo de escrita. Isso que eu vi, eu estou vendo porque eu sou leitora, ou você fez mesmo para me provocar? E provocar todos os leitores e leitoras? Eu fiz mesmo para me provocar, né? Essa questão da palavra, né? Das aliterações, dos encontros consonantais, essa refrega que você se refere, isso vem muito das minhas leituras, sobretudo da prosa do Cruz e Souza, e por conta até do meu trabalho de doutorado, eu tive que ler toda a prosa, e eu leio a prosa do Cruz e Souza com muito prazer, porque o Cruz e Souza, para mim, realmente é o grande mestre em termos da desobstrução mental no exercício com a palavra. Porque a prosa de Cruz e Souza, que é a parte da sua obra mais rejeitada pelo cânone da crítica, para mim é a que mais ensina o trabalho com a linguagem desreprimida. Óbvio que, ao tratar de assuntos muito difíceis, de assuntos muito conturbados, de assuntos muito polêmicos, é óbvio que aí essa luta interna dos termos, não é? Ele vai ocorrer na constituição do poema. O poema vai refletir que há realmente algo que está em ebulição, está em encontro, está em desencontro, e isso realmente é o exercício que esta grande influência de Cruz e Souza me permite, né? Então, eu acho que a prosa de Cruz e Souza precisa ser muito mais valorizada do que ela é, porque a crítica racista, ela praticamente destruiu a possibilidade das pessoas terem qualquer interesse na prosa do Cruz e Souza, o maior simbolista brasileiro. Então, eu encontrei, durante as minhas reflexões sobre a obra, muitos críticos extremamente raivosos em relação à prosa cruz e souziana, e eu comecei a entender por quê. Esta é uma prosa de aluvião, é uma prosa que você entra nela e você não sabe se vai sair, de tão avassaladora, de tão potente que esta prosa é para os nossos sentidos. Então, creio que é isto, eu fiz e faço essas coisas para me provocar, inicialmente, no sentido de, olha como que as palavras precisam ser trabalhadas para traduzir isto que está acontecendo, isto que você está vendo, isto que você está sentindo, isto que você está
elaborando. O meu processo de criação é um processo bastante variado, né? Há textos que realmente eles vêm à minha consciência já prontinhos, há outros que me dão um trabalho tremendo, e muitos deles eu nem chego a concluir porque eu vou à exaustão. Então, não é um processo linear, é um processo bastante variado. Muitas vezes eu acordo com o poema na cabeça, muitas vezes eu deito o poema, não me deixa dormir. Enfim, a poesia é para mim essa companheira, né, constante, permanente, que me pega a qualquer momento e me obriga a escrevê-la, me obriga a realizá-la. Engraçado você falar isso, que eu estou me lembrando que o último poema eu já tinha acabado de tomar, porque eu tomo um dorme bem neném, porque eu tenho muita insônia, né? Eu tinha acabado de tomar meu dorme bem neném, eu tinha 10 minutos. E eu só dizia, não, 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 agora não, agora não, agora não. E o poema vinha, porque é isso, existe uma fatura de trabalho, né? Que eu fico brincando que ela fica aqui atrás, né? A gente vê as coisas e de repente essa fatura está ali trabalhando. E tem uma hora que o poema é atirado, né, sobre a gente e ele quer ser escrito, né? É um livro realmente. O seu livro e um outro livro que eu trabalhei, o livro de Rita Santana, que eu fiz uma live também com Rita, foram dois livros que me deram, que Rita Santana, inclusive, está aqui, é uma poeta baiana muito importante, foram dois livros que me deram vontade de ministrar no próximo semestre Teoria da Lírica. É grave a situação, porque é raro eu querer ministrar lírica, mas lendo vocês, eu digo, eu quero ministrar a Teoria da Lírica no próximo semestre, porque é muita cena, é muito jogo, é muita palavra bem trabalhada, bem pensada. Enfim, vou para uma pergunta, a primeira pergunta de Maria Dolores Rodrigues, que é também poeta, uma jovem poeta. Ela diz assim: Cuti, eu queria ouvir mais sobre a escolha da capa também. Não, desculpe, ela tem uma pergunta anterior. Não quero antecipar as perguntas. Ela diz assim: Cuti, quero ouvir mais a respeito do trocadilho do título. Em face ou face do fuzuê. Também faz referência ao Facebook? Qual a sua opinião, caro Cuti, sobre essas movimentações entre literaturas e redes sociais, militâncias e redes sociais? Bem, eu vou emendar as duas. Né? Então deixa eu ler a outra para você ver a complexidade da puxada dela. Então, você vai emendar as duas perguntas dela sobre a capa e sobre o título? Então, ouça. Queria ouvir mais sobre a escolha da capa também. Muito delicada, causando um efeito bastante interessante em relação aos poemas que ouvimos. Pensando que um livro faz parte de um projeto editorial, onde ética e estética estão relacionados, até mesmo indissociáveis. E que, como diz o site da editora Segundo Selo, em sua obra, as dimensões ética, estética e histórica se imbricam. Fale da capa e do título, por favor. Bem, vamos começar pela capa. A capa realmente ela é resultado de uma confluência muito feliz que eu resolvi não desperdiçar. Eu tinha ido a Foz do Iguaçu com Vera Lopes, a atriz Vera Lopes, minha grande amiga, e nós fomos ler a peça Tenho Medo de Monólogo, que é uma peça que nós escrevemos juntos. E lá, então, o nosso amigo Waldson nos deu de presente uma visita àquela maravilha, não é? Que são
as cataratas lá da Foz do Iguaçu. Bem, estando lá, num dado momento, tiramos muitas fotos, né? Ficamos maravilhados, batendo foto de tudo quanto era jeito, e num dado momento eu percebi a Vera com a mão e apontando para a outra mão. E o que tinha na outra mão de Vera? Tinha essa borboleta que está na capa. Ela pousou nos 2 dedos da Vera Lopes e depois em outras partes da mão. Em meio exatamente à cachoeira que estava ao fundo, a maior cachoeira de lá. Esta é a história da capa. Eu corri imediatamente, bati várias fotos, não é? E a borboleta, inclusive, continuou ali, ela pousou, ela caminhou entre os dedos de Vera, e foi algo muito bonito que nós ficamos assim maravilhados de ver aquela confluência, não é? De leveza e, ao mesmo tempo, de força das águas. Quando eu pensei no livro, me veio imediatamente esta foto. E eu não tive dúvida. E por quê? Exatamente porque aí está a borboleta com a sua fragilidade, mas também com o seu histórico, com a sua simbologia de renascimento, de algo que vai e volta. A borboleta está muito ligada ao sentido do Sankofa, essa busca de lá atrás estar aquilo que precisamos, aquilo que nós, com o nosso trabalho, com a nossa poesia, com a nossa arte, nós conseguimos fazer renascer. Essa é a história do próprio movimento negro. Zumbi, que estava lá no limbo, foi trazido à vida praticamente. Palmares também. Toda a história dos quilombos está mais viva do que nunca. Hoje as pessoas estão falando em se aquilombar. Portanto, essa simbologia do renascimento que está muito presente na borboleta, ela também carrega a simbologia da leveza, né? Porque a cultura da diáspora, a cultura negra da diáspora, ela cultua a leveza na dança, a leveza na ginga, a leveza no drible. Ou seja, nós somos os portadores de elementos civilizatórios muito promissores para a humanidade. Com relação ao Enfáce do Fuzue, aí há um jogo, há uma ginga nas cadeiras aí, há um samba aí, não é? Há um pouco de samba de roda nesta expressão Enfáce do Fuzue. Quer dizer, há uma música que muito me encantou quando eu comecei a trabalhar o título do livro. E foi necessário exatamente por conta de que o livro tem, sim, o aconchego da afetividade, o aconchego da consciência solidária,
mas tem também o enfrentamento com este fuzuê. Tem também um pouco de exercício de ginga neste momento de fuzuê. Então, eu acho que é este o escopo do trocadilho do título. E também acho que acrescentaria apenas algo que é importante no meu trabalho, que é a utilização de neologismos, porque eu acho que não só eu, mas muitos parceiros de poesia, muitos amigos poetas, muitas amigas poetas, se exercitam no neologismo porque a língua portuguesa ela tem limites para aquilo que nós sentimos, para aquilo que nós queremos traduzir. Então, isto também eu acho que é um ponto que eu destaco no título. Para quem está perguntando se a live vai ficar salva, vai ficar disponível para quem quiser assistir depois. Quer muito comprar esse novo trabalho de Kut? Vai aqui no link que vão colocar agora. Cadê o link? Ui, eu achei que eu tinha saído. Vai no link que vão colocar agora aqui para gente. Editora Segundo Selo. Se você clicar nesse link, você cai direto assim, ó, para comprar o livro. Acho importante realmente que vocês leiam e conheçam esse novo texto de Kut. Acho realmente importante. Kut, eu já pedi mais um tempinho aqui para a gente, já ia dizer que você não bebeu nenhuma água. Eu ia dizer, Kut, bebe água, Kut. Acabei de beber. De água é porque eu ia reclamar com você. A gente tem que cuidar um do outro, né? Afeto é isso. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Você diz que no seu livro existe também o afeto. E eu encontrei. Tem uma pergunta. Eu vou deixar essa pergunta para fechar. A gente ganhou mais uns minutinhos, Kut. Fiquem aí, pessoas, ouvindo e conversando com a gente, interagindo. Essa última parte do seu livro, que é Aventura de Amar, eu quero mostrar para você um poema que eu gostei e que eu fiquei pensando como é uma Esmeralda Ribeiro está conosco, como é uma demanda que nós falemos também sobre amor, sobre os nossos afetos. E o poema diz assim, eu não vou pedir para você ler de novo não, que você já disse que não ia ler, então quem vai ler sou eu. Você quer ler? Não, pode ler. Ele é assim comigo, gente. Vocês estão achando que essa me presta? Algo entre nós. Depois que o silêncio chegou de longe, gelado e cortante, as flores do jardim gritaram desespero mais agudo e puseram-se a tiritar por vê-lo arremessar em todas as direções do coração. Puseram-se a tiritar por vê-lo se arremessar em todas as direções do coração. Pragas como fogos fatos acendem e apagam no cemitério recém-inaugurado, onde apodrece a antiga amizade, e agora rancores retorcidos, com melancólicos cordões de lágrimas, compõem a paisagem. Há razões violentas no esplendor das marés, que trazem a nossos pés agonizantes peixes de intensos voos. Depois do mar, chega um trem de sombras, e lá me vou, no último vagão, até a boca do túnel, quando salto e subo a montanha a pé. No escuro, qualquer sombra faz da gente o que bem quer. Doeu aqui, viu, esse poema? Me tocou muito. Eu quero que você fale sobre esse processo, né? Os homens negros, em boa parte, têm algumas dificuldades em falar sobre afeto, sobre amor.
acham que discussão de gênero está distanciada de raça. Eu acho que o seu texto também acaba nos dando a possibilidade de ampliar isso. Porque se a gente vai ler textos de Limeira, textos de L.C. Mogg, a gente vai ver esses temas ali. Mas parece que houve um desaprendimento de falar de amor, de homens pretos falando de amor. Fale um pouquinho sobre essa dimensão do afeto, do amor, dentro dessa última parte. Por que ficou por último? Sei que tem menos poema. E por que me tocou tanto esse poema seu? O que você quis fazer com a gente? Eu continuo dizendo que você quer abusar a gente. E, na realidade, isso sempre foi uma preocupação minha. E creio que em quase todos os meus livros eu reservo uma parte para os textos que falam da afetividade. Eu creio que é preciso a gente lembrar sempre que o discurso hegemônico, o discurso colonial, ele não é amoroso. Ele é um discurso de ódio. Então, nós aprendemos a odiar com o discurso hegemônico. Nós não aprendemos a amar. É por isso que... O microfone está fazendo muita zoada. Manda ele parado, por favor. Desculpe interromper sua fala. Está fazendo zoado o microfone? Tá, eu vou segurar aqui, então. Melhorou? Então, eu creio que há um problema muito sério que nós temos a pretensão de que sabemos amar, mas não nos perguntamos quem nos ensinou a amar. Que noções nós aprendemos em nossas famílias, com nossos amigos? Qual é a noção predominante que nos ensina a amar? Quando nós fazemos essa reflexão, nós vamos perceber que quem nos ensinou a amar foi exatamente a Casa Grande. Foi o estuprador da Casa Grande que nos ensinou a amar. Ou seja, ele não nos ensinou a amar, ele nos ensinou a odiar. É por isso que nós temos muita dificuldade, é por isso que os relacionamentos são tão conflituosos, porque a gente ama como quem se apossa do outro, a gente ama como quem domina o outro, a gente ama como quem mantém o outro em uma prisão. Portanto, é necessário que a gente rediscuta sempre este aprendizado sobre o amor, sobre o afeto. E para nós negros isso é muitíssimo importante, porque todo o processo de escravização e todo este processo que ainda estamos vivendo, racismo, são processos que nos desumanizam. E a base dessa desumanização é exatamente isso, é nos incapacitar para amar. Amar verdadeiramente. Amar com liberdade. Amar com o compromisso com a sua e com a liberdade do ser amado. Amar sem o egoísmo. Amar sem punição. E outra coisa importante, amar sabendo que o amor é uma construção que se faz no dia a dia, uma construção que se faz ao longo da vida, uma construção que se faz
com negociação afetiva, uma trajetória de compromisso. Amor não cai do céu, amor se constrói. Amor se constrói a partir do desejo, a partir da paixão. Há que se ter paciência com o outro. Há que se dar colo para o outro, para que se tenha colo do outro. Ou seja, o amor é isto. O amor é algo revolucionário, desde que a gente seja capaz de se livrar dessas noções que nos foram ensinadas pela mentalidade colonial, que é uma mentalidade de ódio e não de amor. Aí curte uma hora dessa, quinta-feira à noite, bota todo mundo no cantinho da reflexão. Todo mundo aqui, ó. Sabe quando bota a criança no cantinho da reflexão? Vai pensar. Obrigada, meu amigo. Eu quero falar aqui, assim, agradecer a Casa do Beninha Flipelô por estar sendo parceiras desse momento, dessa transmissão aqui, desse lançamento do livro de Kut. Mandar um beijo para Moema e para Joanes. Moema, Alguel diz que temos muito que conversar, Kut. Felizes com esse aconchegante e enriquecedor encontro. Saudade, Joanes e Moema. Moema, uma amiga querida. E aí eu vou encerrar com 2 perguntas do público e você que se vire aí para responder isso antes de 8h20. Estou brincando. Pode demorar mais um trisquinho. Porque são perguntas bem provocativas. Neila Barbosa... Não é Neila Barbosa. É porque eu estou aqui nos comentários. Ana Carla Portela pergunta, Kut, o diálogo, o duelo do negro com sua subjetividade, às vezes construída contra si mesmo, como no belíssimo poema Quebranto. Há também poemas desse novo trabalho? Ana Carla Portela, querida amiga, que eu admiro muito. Moema, Johannes, parceiros que eu admiro, tenho um grande carinho. Minhas amigas e meus amigos. A pergunta de Ana Carla Portela remete à questão desse dialogismo que o meu trabalho traz em alguns poemas, do eu negro consigo mesmo. Este livro, Axé Conchego, ele trafega por um questionamento no qual este eu lírico ele interroga o coletivo, o seu coletivo. Ele pergunta ao seu coletivo as suas opções. Ele aponta ao seu coletivo o comportamento que é um comportamento suicida. Ele aponta também para todos nós a questão deste mergulho que fazemos nas redes sociais, essa dependência que nós ficamos da tecnologia. Portanto, acho que sim, Ana Carla. Talvez não na linha do poema Quebranto, mas em outros aspectos, este eu lírico está sempre se questionando. Porque eu tenho comigo que ou nós, enquanto seres humanos, fazemos autocrítica ou
a humanidade não avança. Se nós formos nos pautar apenas por certezas, nós vamos nos bloquear para o diálogo em um momento muito importante da história da humanidade, que é o momento em que as culturas, por conta dos deslocamentos que está havendo entre pessoas de vários lugares do planeta, está havendo esse diálogo entre as culturas. Então, é muito importante que nós estejamos prontos e dispostos a repensar os nossos valores, sejam eles quais forem, porque é assim que nós vamos colaborar e participar da construção desta nova era que chegou, mas que muita gente amedrontada está tentando regredir para a Idade Média. Então, Ana Carla, muito obrigado pela sua pergunta. Acho que a Axé Conchego traz muito desse diálogo do sujeito consigo mesmo e do sujeito com o seu grupo, tomando aqui o seu grupo, a população negra e também toda a humanidade. A Axé Conchego tem este escopo de falar a partir da experiência negra, mas falar com uma preocupação universal, com uma preocupação humana, porque não podemos nos esquecer. Somos a espécie que nasceu no continente africano e dali se espalhou para todo o resto do mundo e foi sofrendo as suas modificações fenotípicas por conta de adaptações ao clima, ao relevo, às temperaturas, às pressões, nos lugares em que esses grupos foram se assentar e fazer suas vidas coletivas. Bom, eu vou fazer mais uma pergunta e em seguida a gente já encerra. Há muito tempo eu não faço uma live tão longa, né? Mas a gente termina daqui a pouco, porque as pessoas estão interessadas, as pessoas estão fazendo perguntas e a gente continua aqui junto. Cuti, o Jorge pergunta: como você vê o momento atual da literatura negra no Brasil? E quais as diferenças estéticas do que era produzido no início dos cadernos negros para hoje? Há alguma diferença? Eu vejo hoje a literatura negro-brasileira avançou muito, porque hoje nós temos uma confluência de N grupos. Hoje, por exemplo, nós temos um fenômeno que eu acho que é singular, que é o fenômeno da declamação, né? Nós tínhamos, quando criamos o Quilomboje, as rodas de poemas. Depois vieram os saraus, hoje nós temos os slams. Ou seja, a oralidade veio com uma força impressionante. Hoje, nós temos o preenchimento da função cognitiva da literatura, que é uma das funções mais importantes da literatura e da arte, que é gerar conhecimento. Hoje nós temos uma contribuição importantíssima das periferias das grandes cidades. São experiências de vida trazidas em versos que nos impactam pelo conteúdo de verdade. Isso é algo muito gratificante para todos nós.
Hoje, os autores estão muito mais ligados à preocupação estética, não é? Há pessoas hoje que chegam até ao exagero de exigências, esquecidos de que a estética é tão somente uma das funções da literatura e da arte. E essas funções, elas estão aí para atender necessidades subjetivas. A estética é uma delas, mas existe a catarse. Há uma literatura chegando que nos preenche com todos esses requisitos, com todas essas funções, preenchem todas essas funções. A função estética, a função catártica, a função cognitiva. Então, são textos que realmente têm nos brindado com muita novidade. O Cadernos Negros, por exemplo, é um celeiro de inovações estéticas, de inovações ideológicas, né? Porque o Cadernos Negros vai fazer agora 43 anos. Então, nesses 43 anos, nós tivemos muita gente boa produzindo texto e publicando nos Cadernos Negros. Lógico que isso dá um salto de qualidade, tanto na poesia quanto na prosa. Então, eu vejo hoje com muita alegria e me sinto muito agraciado de fazer parte do Cadernos Negros com essa juventude tão potente, essa juventude tão criativa, que tem me ensinado muito com seus textos, inclusive a juventude que vive na periferia e que faz da periferia o seu motivo principal de poesia. Ruth, meu amigo, estamos chegando ao final do nosso trabalho de hoje, esse trabalho tão prazeroso que foi esse bate-papo com você. Eu devo mandar um recado da editora que diz assim, que essa semana a editora Segundo Selo tem alguns lançamentos, então fiquem atentas e atentos e atentes às redes sociais, e dizer uma coisa que eu achei muito bonita. A editora, as pessoas da editora mandam lhe dizer que é uma honra te publicar. E, assim como para mim, foi uma honra e uma alegria ampliar os nossos cafés da manhã, que a gente... O último nosso foi ano passado, não foi que eu tive em São Paulo, mas foi um café meio corrido, a gente não tem mais 1 hora, 2 horas para ficar batendo papo, mas, assim, a gente pôde ficar durante esse tempo aqui juntos e eu pude ficar ainda mais perto de você com os poemas e lhe dizer que, assim, que alegria, que honra, que felicidade poder te reencontrar. Se você quiser, diga aí suas palavras de despedida do público nesse momento, lembrando que nós estamos sendo assistidos pelo público da Flipelô, que é uma festa literária que acontece aqui no Pelourinho, que é bastante importante no cenário literário aqui da Bahia, e transmitidos através da Casa do Benin. Chico Assis, não tira esse texto de Chico da tela, não. Amanhã tem mais Organismo e Segundo Selo na programação da Casa do Benin, na Flipelô, com lançamentos e mesas especiais sobre escrita e literatura negra na Bahia, a partir das 11 horas no canal do YouTube da Fundação Gregório de Matos. Chico é o gestor da Casa do Benin. Chico, depois me corrija se eu estiver errada. Conheço o Chico de muito tempo, é um gestor de cultura dos mais comprometidos que nós temos aqui. Então, acompanha, é importante a gente ter gestores de cultura que respeitem momentos como esse, né? A nossa cultura está sob ataque, então a gente precisa ter momentos como esse, como cura e defesa. Ruth, por favor, diga aí alguma coisa. Muitíssimo obrigado,
Lívia, muitíssimo obrigado a você que nos acompanhou durante esse bate-papo. Eu espero que todos nós tenhamos muita paciência, vigor e que possamos realmente enfrentar esse momento com coragem e também com muita poesia, porque a poesia, ela não apenas cura, mas ela também encoraja. Muito axé conchego a todos vocês. Um beijo, muito obrigada, minha gente, e Cuti, até breve. E há de ser bem breve, meu irmão, meu amigo. Um beijo a todas as pessoas que nos assistiram e até a próxima. Beijão. Tchau. Beijo. Tchau.